nome de Cristiano Paulo. Ele é interessante. E eu sei que Deus tem uma palavra abençoada para nós. Quem veio receber essa palavra? Então, bem, fica comigo, por favor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 em diante. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. Deus é Deus. E o tempo todo. A palavra diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste no meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha paz e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste filho. Amém? Feche os teus olhos. É nessa certeza, Pai, que estamos aqui reunidos. O Senhor contempla este lugar, contempla nosso vida, contempla cada coração e sabe exatamente o que cada um de nós precisa. Por isso, Senhor, eu te peço, vem nessa noite, pelo teu Espírito, pela tua palavra, tratar aos nossos corações. De uma forma especial, derrame a tua bênção aqui nessa noite. Assim, crendo no agir do Senhor, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se chamar. Que nós acabamos de meditar aqui, podemos chamar de o caminho da bênção. Quantos querem ser abençoados aqui? Deus quer ser abençoado. Aqui está o roteiro, aqui estão as instruções. Mas deixa eu contextualizar. Amados, o que a gente vê aqui é o resultado de algo muito rico. É uma resposta de Deus àquilo que ele recebeu. Salomão tinha acabado de edificar o templo do Senhor. Ele recebeu essa missão. Davi, o Senhor direcionou, e ele fez tudo o que ele podia. O povo se uniu, o povo se somou para fazer uma casa para o Senhor. Lugar de adoração, lugar de louvor, lugar de exaltação a Deus Todo-Poderoso. E você imaginar de mais limitado, mais especial, foi colocado nesse tempo. Você imaginar de preparação para o culto, foi tudo na maior das excelências. Sacrifício, meu Deus do céu. Depois eu convido você a ler na sua casa o início aqui dessa passagem. Foram 23 dias de festa, 23 dias de adoração a Deus. O ministro de louvor, o Asaf, ele chamou os melhores músicos, os melhores cantores. Disse que quando tudo começou e o povo começou a adorar, a glória de Deus desceu ali e ninguém conseguiu ficar em pé. Foi muito especial. Foi tremendo. Foi algo nunca visto. E aconteceu o que Salomão mais esperava. Porque a grande questão
não era a construção de um templo suntuoso, bonito. A grande questão não era a edificação de algo para se chamar a atenção. A grande questão era atrair a presença de Deus. Porque mais importante do que a estrutura era o povo saber que Deus estava no seu meio, que Deus estava recebendo o louvor, recebendo a adoração, e assim Deus manifestou a glória dele. Logo depois desse 23º dia, aí diz o texto aqui que acabamos de ler, o Senhor apareceu a Salomão. Eu quero dizer que Deus está aqui nessa noite também. Quem está aqui no nome de Jesus? Deus está aqui também. E nessa manifestação de Deus, Deus traz algo para Salomão que é para a nossa vida. Deus mostra um caminho aqui para aqueles que desejam verdadeiramente serem alcançados com sua mente, com sua promessa e tudo que mais que ele possa precisar dele. Ele começa aqui com esse modelo de agora para fazer o passo a passo. Ele diz: olha, Salomão, eu ouvi a oração desse lugar. Ei, Deus ouviu a oração. Viu? Eu ouvi. E Deus está dizendo assim para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu quero dizer que você é o povo. Eu sou o povo de Deus. Quem crê nisso? Somos o povo. Então, Deus coloca aqui uma condição que vamos chamar de caminho da Deus. Primeiro passo: humildade. Se o meu povo se humilhar. Eu sempre gosto de enfatizar essa questão de humildade. Porque muitas pessoas confundem a humildade, às vezes, com aparência, com a forma de se vestir. Às vezes, até no lugar onde mora. Sabe? E humildade não tem a ver com aparência, não tem a ver com geografia. Humildade tem a ver com o caráter, com a coração. O que é a humildade? É a consciência sadia de quem a pessoa é e de quem Deus é. A humildade é a capacidade de reconhecer em si as suas limitações, as suas falhas, os seus defeitos. A humildade é o oposto do orgulho, da arrogância. Porque tem muita gente que se diz humilde, já começa a dizer: quem diz que é humilde, quem precisa dizer que é humilde, não é nós. Porque quem é humilde não diz, simplesmente é. Então, se eu povo se humilhar, ou seja, ter a condição da sua real condição, desde manhã Deus tem falado ao meu coração que a humildade é a porta de entrada de Deus para a nossa vida. A obra de Deus começa na vida de alguém quando essa pessoa é humilde. Porque você há de concordar comigo, amados, que a maior dificuldade de uma pessoa mudar ou melhorar é essa pessoa reconhecer que ela precisa disso. Porque tem tanta gente que se acha superior e perfeito. E não tem, pastor, mas eu conheço um monte de gente que está cheio de problema. Ainda bem que esse é o caso desse hoje. Mas entenda, se eu quero que realmente Deus comece a me dar uma atenção, eu tenho que ser uma pessoa humilde para isso. Quem está entendendo essa palavra? Então, a primeira coisa é a humildade. Ele fala assim: meu povo se humilhar, me ajude a pregar. E o que? Orar. Oração. Oração. O que é orar? Orar é falar.
oração e de comunhão com Deus. Deus fala conosco por meio da oração, e nós falamos com Deus por meio da oração. E é na essência, a oração é a prática que vai desenvolver a minha comunhão. Amém? Você pode perguntar para você se já orou hoje? Responder. Como é essa oração? Escuta, eu sei que não é o seu caso, mas o orar aqui é a busca de comunhão, contato com Deus. Porque a maioria das vezes nós aprendemos que a oração é aquela coisa só de pedir, né? Não, é só para pedir. A oração é comunhão com Deus. Quanto mais você conversa com alguém, mais intimidade você vai levar com essa pessoa. É assim que funciona. Não é diferente com Deus. Quanto mais falamos com Deus, mas Ele também vai falar com a gente. Não se trata da reza, não se trata da oração pronta, se trata das palavras do nosso coração sendo colocadas diante de Deus. Quem está entendendo isso? Então, se eu for se humilhar e orar, perceba que isso aqui é uma sequência, uma coisa leva a outra. Se eu me humilho, eu vou buscar Deus em oração. Se eu estou buscando a Deus, Deus fala assim, que a gente deve buscar a sua face. E o que é buscar a face de Deus? Eu quero a face do Senhor na minha vida. Sabe? Mas será que a gente tem direção do que isso significa? A expressão buscar a face significa de fato, de verdade, conhecer. Eu acho interessante que os aplicativos hoje, né? Eles têm o tal do reconhecimento facial, né? A pessoa sabe quem é você só de olhar o rosto da pessoa. Então, buscar a face do Senhor é conhecer o Senhor. E como é que eu conheço o Senhor, pastor? Através da sua palavra. Através das Escrituras Sagradas. Conhecer ao Senhor é a nossa proposta de vida. E detalhe, é mais do que importante que a gente conclua isso. O profeta Oséias vai dizer que o meu povo, diz o Senhor, tem sido destruído por falta de. Quando a gente não conhece o Senhor, a gente está caminhando para caminhos de destruição. E Oséias também vai dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quanto mais eu procuro saber quem é o Senhor na minha vida, mais também a manifestação da presença e do poder dele sobre mim. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Conhecer a Deus. Então, humilhar-se, orar, buscar a face, e agora vem o quê? Me ajude. Se afastar. Tem uma tradução que diz o seguinte: se converter dos seus maus caminhos. Esse é o ponto. É a conversão, é a mudança. Note que tudo isso que a gente viu até aqui está ligado às nossas atitudes. Aqui não tem nada de Deus, quem tem que fazer isso sou eu. Percebeu isso? Não tem nada de Deus aqui. É para nós. A direção é para nós. Sou eu que tenho que me humilhar. Sou eu que tenho que orar. Sou eu que tenho que buscar a face do Senhor. E sou eu que tenho que me converter. Detalhe, só chega a conversão quem primeiro se humilhou, orou, buscou a face de Deus, porque isso veio como consequência. Porque a conversão,
acontece quando o Senhor traz para nós essa consciência de mostrar e nós identificarmos aquilo que na nossa vida não tem nada a ver mais com Deus. São o que ele chama de maus caminhos, aquilo que nos afasta da presença dele. É um momento onde eu preciso me desprender, onde eu preciso tomar uma decisão, onde eu preciso me posicionar na minha vida, onde eu tenho que olhar para a minha vida e eu digo, Senhor, vai dizer isso, não tem nada a ver com você. E aí eu tomo uma decisão. Hoje pela manhã, 12 horas, para a glória de Deus. Deixa eu pegar isso especificamente aqui através do batismo. Uma decisão. Existe só vem quando eu lhe falo. Siga esse caminho, essa direção. Vou pensar. Agora vou dar uma questão lá na palavra. Se trouxe a memória de Isaías. Porque às vezes ele fala assim, a gente precisa se converter, se eu chego, eu sou crente, e tem que se converter, Chiquinho, fulano, na paz. Quem lembra do profeta Isaías? Amém? Vou passar um dever de casa para você. Diga para o Senhor, como você fazer. Tem que fazer. Vamos dar o fiscal para saber se você foi. Vamos dar o Espírito Santo. Amém? Chegar em casa, viu? Isaías, dele capítulo 1, capítulo 6. Eu vou ser bonzinho. Já leio tudo hoje, até terça-feira. Mas eu sei que vai ter gente que vai ler hoje. Isaías 1 ao 6. Isaías, grande profeta do Senhor. Profeta que diz que os teólogos, os estudiosos, que se pudessem desfazer um resumo da Bíblia, era só pegar o livro de Isaías. Porque as revelações que Deus trouxe ao homem foi coisa assim extraordinária. Isaías, quando ele começa o seu livro, irmãos, é tanto do ar. Lembrei que tem uma evangelho pela costa de Isaías. É só falando mal do povo, pode olhar. Parece um crente que tem outro. Você conhece? Dessa vez não. Mas tem um crente aí que pensa que gosta de falar dos pecados todo. Aí ele pensa, ai de vocês mentirosos, ai de vocês adúlteros, ai de vocês cachaceiros. É muito do ar, é muita coisa. Mas quando ele chega lá no capítulo 6, o Senhor fala dessa vida. Pela primeira vez ele diz a expressão, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de meus lábios, e os meus olhos viram ele. Estou perdido. Só a partir daí é que o Senhor vem e diz o texto como a história. O anjo pega uma brasa viva do altar, desce e toca com aquela brasa na boca de Isaías e diz assim, eis com essa brasa viva estou purificando o seu pecado, a sua boca vai ser agora clara e suave. E esse é o resultado do caminho da bênção. O Senhor falou aqui, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha paz, sobreviver os nossos caminhos, então, diga comigo, agora é Deus. Agora é Deus. Olha o que Deus vai fazer. Ele vai ouvir os céus, Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai ouvir você, não vai ter mais interferência. Acesso completo à presença do Senhor. Ele vai ouvir a nossa voz. Olha o que o salmista fala no Salmo 18:6. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo, ouvi a minha voz. Ele ouviu a minha voz nos seus ouvidos e chegou o meu clamor perante a sua face.
Deus vai ouvir a sua oração. Amém? Segunda coisa que Ele vai fazer, Ele vai nos perdoar. Amados, eu não sei, eu estou preocupado, porque de manhã eu falei isso, sabe, irmão Antônio? Eu falei agora há pouco na live, eu disse assim, que o Senhor vai te perdoar. Parece que isso não causou impacto. Irmãos, sem o perdão, nenhum de nós tem salvação. O perdão é um dom maravilhoso de Deus para a nossa vida. Na medida que nos arrependemos e nos prostramos diante dele, Ele nos perdoa, Ele nos liberta, Ele nos restaura, Ele salva a nossa alma. Acabou a condenação. Eu quero dizer que se a gente se unir, se a gente ora, se a gente se afasta dos nossos caminhos, Deus perdoa os seus filhos. Deus te perdoa para nós. Olha o que Ele diz aí, Isaías 55, capítulo 50, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele está acompanhado do seu perdão. Porque assim, Jesus me perdoou. Nós. Você consegue entender o que pensa nisso? E aí no Pai, Ele disse que do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa fé. Pastor, eu tenho um lotezinho ali, depois do quarto, mas esse negócio de sarar minha fé significa o quê? A nossa vida, aqueles que estão ao nosso redor, o Senhor tem cura, o Senhor tem restauração, o Senhor tem transformação, enfermidades, doenças, misérias, calamidades, o Senhor vai sarar, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai transformar a nossa vida. Preciso entender essa dimensão. Olha o que ele fala, Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois que ele sofreu durante pouco tempo, Ele mesmo restaurará, confirmará, vai lhe dar força e vai colocar você sobre as alicerces. A Ele seja o poder e a glória do sempre. Amém. Diante dessa palavra, que possamos ver aqui, o caminho está aqui. Quem quer ser abençoado? Amém. Quem quer essa bênção? Somos um povo que se chama